Capítulo 7. Tipos de janela da memória. Subtítulo: Janelas neutras, killer e light. Janelas neutras correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém milhões de informações neutras, em tese, sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Todas as informações existenciais registradas no córtex cerebral, desde a aurora da vida fetal até o último fôlego, estão nessas janelas. Devemos então fazer uma pergunta: essas informações acumuladas são apagadas ou substituídas espontaneamente com o tempo? É difícil dizer se são substituídas ou ficam inacessíveis. Como o fenômeno do registro automático da memória arquiva milhares de informações por dia, milhões por ano, é factível que uma parte seja necessariamente substituída. O passado é reorganizado pelo presente, o fui pelo sou. Mas, muito provavelmente, milhões de dados do passado, organizados eletronicamente nas células do córtex cerebral, ficam arquivados não no centro consciente, que chamo de memória de uso contínuo, e sim na imensa periferia da memória, que chamo de memória existencial. Tenho segurança em dizer isso porque, quando uma pessoa atravessa uma degeneração cerebral, como o mal de Alzheimer, áreas importantes da MUC são desorganizadas ou apagadas, e, ao mesmo tempo que ocorre esse acidente intelectual, liberta-se o acesso a informações antes quase inacessíveis, como as da primeira infância, o que leva o paciente a ter recordações e atitudes inerentes a esse período. Janelas killer correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer, em inglês, significa assassino. Assim, como o próprio nome diz, são janelas que assassinam não o corpo, mas o acesso à leitura de inúmeras outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes. Quando o gatilho encontra tais janelas, uma janela fóbica, por exemplo, por mais absurdo que seja o objeto fóbico, um beija-flor ou uma borboleta, o volume de tensão é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de janelas, fazendo que o eu seja aprisionado dentro de si mesmo, incapaz de dar uma resposta lógica. Por isso, mesmo intelectuais, quando estão sob um ataque de pânico ou uma fobia, ficam irreconhecíveis, têm reação desproporcional, incoerente e ilógica. Janelas killer são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Há vários subtipos de janelas killer, como as janelas do mau humor, ciúme, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, fobias, excesso de autoconfiança e dependência. Algumas janelas não são apenas traumáticas, são estruturais ou duplo P e sequestram o eu do sujeito. Duplo P quer dizer duplo poder, poder de encarcerar o eu e poder de expandir a própria janela ou a zona de conflito. Em outras palavras, o poder de adoecer o ser humano. As janelas killer duplo P são construídas a partir de estímulos intensamente estressantes, como traição, humilhação pública, ataques de pânico, falência financeira. Devemos nos mapear e perguntar quais são as janelas killer mais importantes que furtam nossa tranquilidade, nosso prazer de viver, nossa saúde emocional, nossa criatividade, nosso autocontrole. Devemos fazer incursões com coragem em nossa psique e indagar se temos janelas killer duplo P que amordaçam nosso eu e asfixiam nossas habilidades emocionais e intelectuais. Todos devemos saber que não é possível deletar as janelas killer, mas é possível reescrevê-las. Janelas light correspondem a todas as áreas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. As janelas light, como seu significado em inglês, luz, acender, indica, iluminam o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, capacidade de pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo,
encorajamento, determinação, habilidade de recomeçar, proteger a emoção, gerenciar pensamento. Subtítulo: O eu entra no palco quando o circo está armado. Vou comentar algo seríssimo sobre por que nós somos uma espécie que facilmente adoece em sua psique e macula sua história. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória que serão a base de sustentação e formação do eu, que, como vimos, representa a nossa consciência crítica e capacidade de escolha. Quando o eu está relativamente maduro, no final da adolescência e, portanto, relativamente capaz de filtrar estímulos estressantes e de escrever a sua história, ele já é refém de seu passado, de milhares de janelas com milhões de experiências. E nada disso pode ser deletado, apenas reeditado, o que indica a dantesca dificuldade de mudar a base de que somos. Enfim, quando o eu adulto tem consciência crítica como ser único, a cidade da memória está bem organizada, com núcleos de habitação que já dão sustentabilidade às principais características básicas da personalidade, como timidez, ousadia, sensibilidade, impulsividade, flutuação emocional, humor, determinação, insegurança, raciocínio esquemático. Sem uma educação profunda, o eu, na plenitude de sua liberdade, viverá numa masmorra. Pense na timidez, que atinge cerca de 80% dos jovens. O eu pode reciclá-la, mas é um processo mais difícil que a mais delicada cirurgia corpórea. Por isso advogamos que o eu pode e deve aprender, desde a mais tenra infância, as ferramentas para se autocontrolar. Ou seja, à medida que é formado, deve se tornar também um formador. À medida que é educado, deve se tornar também um educador da emoção e gerenciador dos pensamentos. A educação clássica ensina aos alunos, da pré-escola à pós-graduação, milhões de informações sobre o mundo em que vivemos, do imenso espaço até o átomo, mas não ensina quase nada sobre o planeta psíquico, sobre os fenômenos que nos tornam seres pensantes. É por isso que tal educação, que antes preparava para a vida, hoje, nesta sociedade hipercompetitiva e saturada de informação, forma, com as devidas exceções, meninos com diplomas nas mãos, sem proteção emocional, sem habilidades para lidar com perdas e frustrações, sem a capacidade mínima de filtrar estímulos estressantes e de ser líderes de si mesmos. Perceba que estou falando mais do que de valores, estou falando das funções fundamentais do eu como autor da sua história. Mas esse tipo de educação é de responsabilidade dos pais ou da escola? De ambos. Não podemos lotear os alunos. Pais e educadores têm responsabilidade sobre o futuro emocional, social e profissional dos seus educandos. Muitos pais terceirizam a educação, atribuindo à escola uma responsabilidade que também é deles, o que é um erro imperdoável. Entretanto, a maioria das escolas se esquiva de assumir sua parte nesse processo. Reitero, elas se encarregam de transmitir milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas frequentemente se calam sobre o mundo em que somos. Subtítulo: Os exemplos gritam mais que as palavras. Provavelmente, mais de 90% da influência que os pais exercem no processo de formação da personalidade dos seus filhos se deve não àquilo que falam, corrigem, apontam, mas àquilo que são, pelos comportamentos que expressam espontaneamente e que são fotografados pelo fenômeno RAM dos filhos. Quando os pais corrigem erros de seus filhos, forma-se uma janela light solitária, e isso somente se a correção for inteligente. Porém, como vimos, as janelas solitárias não estruturam a personalidade, não formam o núcleo de habitação do eu. Faz-se necessária uma plataforma de janelas. Muitos pais perdem o respeito e a capacidade de educar porque não entendem que os comportamentos espontâneos de seus filhos formarão grande parte dessas plataformas de janelas. Pais que querem ensinar seus filhos a ser pacientes, mas eles mesmos são impulsivos, ou ensiná-los a ser flexíveis quando eles mesmos são engessados e rígidos, terão pouco sucesso. O exemplo não é apenas uma boa forma de educar, é a mais poderosa e eficiente. O exemplo grita mais do que as palavras.
Um grande executivo conquista a admiração e influencia seus liderados muito mais pelos seus comportamentos do que pelas suas palavras. Quem traz suas palavras com suas ações precisa aumentar o tom de voz e exercer pressão para ser ouvido. É, portanto, um péssimo líder. Devemos ser plantadores de janelas lights para contribuir para a formação de mentes livres e emoção saudável. Subtítulo: A reformulação do papel da escola. A escola deve ser um complemento à educação familiar. E, para isso, os professores precisam saber educar a emoção e trabalhar as funções mais importantes da inteligência para formar pensadores, e não repetidores de informações. Pensadores filtram o que ouvem, repetidores de informações obedecem às ordens, têm baixo nível de consciência crítica e autonomia. Veja o caso da Alemanha pré-nazista. Os alemães ganharam 1/3 dos prêmios Nobel na década de 30 do século XX. O país tinha a melhor educação clássica, a matemática, a física, química, engenharia. Entretanto, isso não foi suficiente para expurgar Hitler, um homem inculto, rude, tosco, mas, ao mesmo tempo, teatral. Quando ele surgiu no cenário com Goebbels, Himmler, Göring e outros, e, junto com eles, começou seu marketing de massa, seduziu a juventude alemã. O eu do povo alemão perdeu a autonomia. Numa situação especial, capitaneada por insegurança alimentar, fragmentação política, alto índice de desemprego, 30%, humilhação e pesadas indenizações aos vencedores da Primeira Guerra, imposta pelo Tratado de Versalhes, um pool de janelas killer dominava o inconsciente coletivo dos alemães, comprometendo a sua consciência crítica. A educação clássica, embora notável, não produziu pensadores coletivamente para rejeitar ou filtrar drasticamente o marketing de massa. Um jovem alemão daquele tempo sonhava, amava e se aventurava como os jovens de hoje, mas, depois de anos bombardeado pelas campanhas nazistas, sua mente estava tão adestrada que ele poderia ser capaz de matar uma criança judia por não tirar o boné na sua presença e, minutos depois, se preparar para assistir um concerto musical. Como comento no livro O Colecionador de Lágrimas e, em destaque no romance psiquiátrico histórico Em Busca do Sentido da Vida, Hitler e Goebbels devoraram primeiro o inconsciente coletivo dos alemães para, depois, devorarem judeus, marxistas, eslavos, ciganos, homossexuais e outras minorias. Tive a oportunidade de discutir esse tema num debate com alemães notáveis, numa Alemanha que hoje é um exemplo de país que respeita os direitos humanos. Quem imaginaria que a nobre Alemanha de Kant e Hegel seria protagonista daquela atrocidade? Mas a pergunta que não pode se calar hoje é: com o tipo de educação clássica atual, que forma repetidores de informações, é fissurada pelas redes sociais e atingida frontalmente pela SPA, estamos preparados para não repetir tais atrocidades quando uma nova onda de janelas killer, capitaneada por aquecimento global, insegurança alimentar e escassez de recursos naturais, abater o inconsciente coletivo da humanidade? Minha resposta, infelizmente, é não. Formar pensadores e educar a emoção é vital e urgente.